O pânico é desproporcional porque ela está lidando com a possibilidade de ter desperdiçado algo que não pode ser recuperado. Como foi ensinado, não é quem possui pouco que é pobre, mas aquele que deseja sempre mais. Quando você estava ao lado dela, sua atenção a fazia sentir-se rica, mas isso não era valorizado porque o desejo dela era reduzido. Agora que você se foi, ela se sente vazia e desespera-se em tentar reconquistar o que perdeu. Esse medo de uma perda irreparável é um sentimento que a sua presença constante jamais poderia provocar. Além disso, surge a ferida no ego e o questionamento do próprio valor. Esse sentimento profundo gera um ataque direto ao orgulho. Ela experimenta uma dor intensa e começa a refletir em por que você optou por sair da vida dela sem sequer olhar para trás. Esse dilema se traduz em pensamentos repetitivos e dolorosos, como por que eu não fui suficientemente importante para ele explicar? Por que não merecia uma despedida? O que outras mulheres têm que eu não tenho? A forma como você partiu dá a impressão de que ela foi descartada como se não tivesse valor algum. O ego feminino tem dificuldade em lidar com o abandono ou desinteresse, especialmente quando acontece sem explicações. Não se trata de um término em que ela possa entender a incompatibilidade ou circunstâncias que motivaram o fim. O desaparecimento súbito comunica que ela não merecia sequer o esforço de uma justificativa, o que abala profundamente sua autoestima. Isso inicia um ciclo de comparações obsessivas com outras mulheres, enquanto ela busca justificativas em seus próprios defeitos para compreender por que você decidiu partir. A psicologia do ego sugere que o senso de valor próprio é parcialmente construído a partir da maneira como somos tratados pelos outros. Quando alguém é tratado como irrelevante ou indigno, até mesmo de uma simples conversa de encerramento, isso afeta profundamente os alicerces da autoestima. Embora ela tente racionalizar, pensando que ele é imaturo ou que possui problemas pessoais, em um nível mais profundo, o ego dela interpreta isso como um julgamento sobre seu próprio valor. Esse tipo de ferida no ego gera uma obsessão em demonstrar que possui valor e em buscar a validação que foi retirada quando você se afastou. Esse impacto, ironicamente, aumenta seu valor percebido, já que reconquistar sua atenção torna-se uma maneira de curar o ego machucado. Epicteto, filósofo estoico, dizia que ninguém é verdadeiramente livre se não é mestre de si mesmo. Neste contexto, ela não possui domínio sobre si mesma, estando vulnerável ao tormento causado pelo ego ferido que foi provocado com sua ausência. Esse estado de ausência de liberdade emocional coloca você no centro da sua vida afetiva. Outro sentimento inevitável que surge é um arrependimento profundo. Ela começa a refletir sobre as oportunidades perdidas, as ações que poderia ter tomado quando você estava presente, e lamenta não ter dado mais valor a esses momentos. Esses pensamentos se acumulam e intensificam, acompanhados de questionamentos como o por que fui tão indiferente, ou o eu deveria ter demonstrado mais apreço. Esse arrependimento ganha força à medida que ela se confronta com o vazio deixado pela sua partida. Eu desperdicei tantas oportunidades de demonstrar interesse. Ele deve ter concluído que eu não me importava. Se eu pudesse voltar atrás, certamente faria tudo diferente. Ela passou a enxergar com outros olhos momentos que antes julgava corriqueiros ou até aborrecidos. Conversas que eram parte da rotina agora ganham um peso precioso em sua memória. Características dele que antes ela ignorava ou criticava se transformaram em qualidades valiosas, virtudes que ela foi míope em não reconhecer. E a parte mais dolorosa é compreender que ele esteve ali, disponível, interessado, investindo, enquanto ela tratava tudo como algo garantido. Agora que ele se foi, tudo ficou mais nítido daquilo que ela perdeu ao não saber valorizar o presente. Estudos sobre o arrependimento na psicologia mostram que as maiores dores quase sempre estão ligadas às chances perdidas, às decisões não tomadas. Não é tanto sobre os erros cometidos, mas sobre as atitudes negligenciadas quando ainda havia tempo. E com sua ausência definitiva, ela não tem como consertar o que ficou para trás, nem como provar que aprendeu algo com seus erros. Sem acesso, sem espaço para reparação, o arrependimento se torna um labirinto sem saída. É uma tortura emocional inescapável que faz com que ele permaneça em seus pensamentos a todo momento. Marco Aurélio refletiu: perde-se apenas aquilo a que nos apegamos. O paradoxo cruel disso é que, quando ele estava presente, talvez ela não estivesse verdadeiramente apegada. No entanto, sua partida criou um apego retroativo avassalador. Agora,
ela se fixa no que poderia ter sido, no que deixou escapar, nas palavras não ditas e nos gestos não feitos enquanto a oportunidade existia. Essa ligação sufocante com um passado irrevogável é uma das formas mais intensas de sofrimento emocional. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tchau, até o próximo vídeo.